Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje uma questão da mais absoluta atualidade. Vamos falar sobre recursos humanos. Recursos humanos acoplados com rede social. Recrutadores estão procurando conhecer o perfil dos candidatos a cargos nos diversos setores através do Facebook, para exemplificar. Seria isto correto? Estaria invadindo a privacidade das pessoas? Seria constitucionalmente legítimo? São perguntas que terão certamente resposta ao longo deste espaço aqui no TV Assembleia, com a participação dos nossos convidados, que irão levar até os senhores e as senhoras o conhecimento daquilo que está sendo feito através de recrutadores, o uso das redes sociais e propostas que passam pela política do governo do Estado, que chegam às consultorias e tem também a opinião daqueles que querem estabelecer condições definitivas para que não haja qualquer dúvida quanto à segurança neste procedimento, segurança jurídica especificamente. Por isso trazemos hoje ao Democracia, aqui nos estúdios da TV Assembleia, o jornalista Gerson Barrey, diretor de Inclusão Digital da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Cristiane Steigleder, diretora de Grupos de Estudos da Associação Brasileira de RH do Rio Grande do Sul. Ela representa a sua associação e tem também uma consultoria. E o doutor Bruno Miragem, advogado, que mais uma vez participa para a satisfação de todos nós aqui deste espaço, deste programa. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Gerson Barrey. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Batista. É uma satisfação estar aqui novamente na TV Assembleia, principalmente para debatermos um tema tão atual e de importância. A sociedade passa por uma transformação. Os paradigmas estão sendo rompidos. A sociedade não só se comunica de uma forma diferente, como principalmente relaciona-se de uma forma diferente. E nós do governo estamos muito atentos a isso, temos um trabalho importante também com relação às redes sociais e, em especial, nós da Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital temos uma preocupação muito grande com aqueles que ainda não estão incluídos digitalmente. Ou seja, com uma grande parte da população brasileira, na verdade são mais de 120 milhões de pessoas excluídas digitalmente, que ainda não têm acesso a essas ferramentas, a essa tecnologia e principalmente não têm acesso a estas oportunidades. Então, nós enquanto governo temos políticas que visam minimizar essa situação e vamos aqui hoje com os colegas debater esse tema. Cristiane Steigleder. Nós, da Associação de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul, estamos também debatendo bastante esse aspecto e vivenciando, junto às empresas, essa questão do canal que se forma entre os candidatos a estágios, trabalhos efetivos, com as empresas e com as organizações para conseguir essa colocação. E as redes sociais são um celeiro, uma fonte bastante intensa de poder captar mais esses profissionais e também avaliar um pouquinho o seu estilo de vida, as suas características, também aprimorando o processo de seleção, aprimorando o processo de conhecimento dos candidatos. Então é um tema bastante relevante que eu acredito que vai gerar um bom debate e certamente vai trazer novidades e também levantar questionamentos. Bruno Miragem. Prazer estar aqui novamente, agradecendo o convite da TV Assembleia, especialmente para discutir um tema como esse, que é um tema difícil, né, para o qual não se tem ainda todas as respostas. Né? Eu acho que, como disse o Gerson, um dos grandes desafios hoje do Brasil e do mundo, né, é justamente o de promover a inclusão digital, o de superar aquilo que no direito se vem chamando de vulnerabilidade tecnológica, porque mais do que o acesso também é preciso superar às vezes o temor das pessoas, especialmente aquelas que não se habituaram desde cedo a utilizar essas novas tecnologias.
Mas também, por outro lado, e o tema do programa vai muito, me parece, nessa linha, surgem também novos riscos, né? Riscos justamente a direitos ou a interesses legítimos das pessoas, como é, no caso das redes sociais, eventualmente o seu mau uso, ou quando não se trate, inclusive, da própria pessoa, quem manipula os dados da rede social, mas alguém que muitas vezes faz isso para, digamos, prejudicar a outra pessoa, enfim, são novos riscos, né? E o direito se defronta com esses novos riscos justamente tentando buscar soluções que, como tu bem disseste na introdução do programa, busca ao final trazer mais confiança para esses novos meios, né? E segurança, justamente para que as pessoas possam utilizar o que eles têm de melhor. Então, nesse sentido, acho que vamos poder aqui estabelecer e pelo menos informar os telespectadores de uma série de questões que hoje vão se construindo, ainda que não digamos assim, definitivamente, né, mas vão se construindo respostas, né, ao bom uso dessas redes sociais e eventuais responsabilidades pelo mau uso. Sempre que se debate um tema dessa natureza, se estabelece uma comparação. O Brasil está fazendo isso, não existe legislação específica para tratar desse assunto, mas os Estados Unidos fazem isso. E fazem com absoluto sucesso. É a primeira alegação. E aqui, seria sucesso mesmo? Os Estados Unidos têm esse sucesso alegado, alardeado? Ou a situação é diferente? Gerson? É uma situação bastante interessante e principalmente entrando um pouco na questão jurídica, né? A internet ela surgiu no século passado principalmente para criar um mecanismo de comunicação entre as grandes bases militares americanas, né? E à medida da sua evolução, né, ela foi chegando ao cotidiano do cidadão. E hoje nós podemos dizer que o virtual interage no real e o real também interage com o virtual. E isso choca com outras ações e principalmente com as relações de direito, né? E no Brasil e principalmente nos Estados Unidos também tentou implementar algumas medidas mais conservadoras, né? Tentando até, no caso, coibir esta liberdade que hoje existe na internet. O Brasil está, principalmente agora, né, nessa semana ainda, discutindo um novo marco civil para essa questão da internet, principalmente buscando garantir a neutralidade da rede, buscando garantir a liberdade, né? Mas, claro, que isso também tem as implicações, que o nosso doutor aqui vai abordar com mais propriedade ainda, que são as questões que implicam em direitos e deveres. Direitos e deveres é uma questão que se trata sempre. E individualidade também está em todos os discursos, e o direito à privacidade é uma extensão desse direito à individualidade. Né? Exato, mas aí há um pensador britânico que diz que nessa era das novas tecnologias, da informação, as pessoas buscam se diferenciar, né? Porque nós somos uma grande massa de pessoas. E essa diferenciação, ele usa uma expressão que é: as pessoas colocam o seu coração sobre a mesa. Né? Quando ele escreveu isso, não havia internet ainda. Mas se a gente tivesse a internet, ele poderia dizer: coloca um coração hoje nas redes sociais. O que significa isso? Na verdade, quando a gente fala em privacidade, né, a privacidade é um espaço de reserva que o direito coloca para cada indivíduo proteger informações da sua individualidade que ele, indivíduo, considera como informações relevantes. Quando se vai para a rede social, não se pode perder de vista que é o próprio sujeito titular dessas informações que se coloca ali, que se expõe, que se expõe, né, que traz informações que ele tem o direito de manter em reserva, mas opta, né, dentro de um exercício racional da sua liberdade, por dar a conhecer, assumindo eventualmente os riscos disso, né, como é o caso justamente da utilização eventualmente, que me parece num primeiro momento legítima até, de eventualmente pessoas que desejam contratá-lo para serviços ou selecioná-lo para determinadas atividades, de obter essas informações que, afinal de contas, ele próprio, né, deu ao conhecimento público e hoje o conhecimento geral. Né? Quando ele dá o conhecimento público, obviamente ele não estabelece nenhum tipo de limitação, de censura. Então, por quê?
advertir ou contestar os recrutadores? Hein? Na realidade, assim, é uma exposição. Eu até conversando com outro profissional que me perguntou, e essa questão da privacidade? Bom, privacidade é um termo assim que não combina muito com redes sociais, né? Até tem uma forma de tu manter privado certas informações, mas essa questão das redes sociais, como o colega colocou, as pessoas estão expondo para que os recrutadores também possam acessar. Todas as pessoas podem acessar, né? Uma dica prática assim, que a gente tem dado aos profissionais é que, se caso tenham coisas muito privadas, muito pessoais, ele reserve isso numa parte que só os amigos possam, né? Os amigos, os familiares possam identificar, e as outras deixa aberto a todos, né? Foi questionado também, houve uma outra notícia que nos Estados Unidos eles estavam pedindo a senha da rede social de cada profissional para acessar também as coisas privadas, né? E eu acho que é um pouco extremo, assim, porque há 10 anos atrás, mais ou menos, quando os multinacionais, ou há mais tempo que as multinacionais americanas chegaram mais fortes no Rio Grande do Sul, especialmente, eu, como psicóloga, conversava com a minha colega psicóloga de uma dessas empresas, e eles, na entrevista, não poderiam perguntar nem se a pessoa era casada ou solteira, com receio de ser tomada aquela pergunta como uma discriminação. Uma guarda da impessoalidade. Exatamente. Então, a entrevista tinha que ser extremamente técnica, né? E essa questão pessoal não podia nem ser tocada. E assim, a própria questão técnica da faculdade nos ensina a abordar todas as áreas, né? O selecionador, o entrevistador, tu aborda a área familiar, a área de lazer, social. E, nesse caso, para essa empresa, na época, não podia. E agora tem essa notícia de que as empresas americanas estão pedindo até a senha das redes sociais, né? Então, um extremo ao outro, assim. Que no Brasil, eu acho que também muito respaldado pelas nossas leis, também trabalhistas, né? Não é possível fazer isso e nem tem sido solicitado. Mas que os recrutadores estão também usando do mecanismo das redes sociais para olhar um pouco mais sobre o perfil do profissional, estão. Isso, na verdade, essas ferramentas facilitaram muito o trabalho do pessoal de recrutamento. Hoje nós sabemos que os headhunters, eles se utilizam exatamente das ferramentas de redes sociais para chegar nos profissionais que têm maior excelência em determinada atividade. Existem algumas redes especializadas, como o LinkedIn, uma rede amplamente divulgada no meio com perfil profissional, mas ela dá o aspecto do desenvolvimento profissional de cada um, e nas outras redes, o recrutador pode ver de forma mais verdadeira, digamos assim, quais os valores, né, sociais, de convívio daquele candidato. Então isso também, de uma certa forma, pode, num futuro, fazer com que hoje as pessoas utilizem essas redes de uma forma muito espontânea, né, passem a, daqui a um pouco, ter uma cultura e dizer, olha, as pessoas mesmo fazerem a sua autocrítica, né, de não serem tão verdadeiras como estão sendo nesse primeiro momento, que é um momento de explosão, né, e, enfim. Então isso certamente é aquilo que eu digo de mudança de comportamento, né, que vai estar acontecendo com a sociedade. E aí, falou-se em legislação trabalhista, na verdade, uma entrevista de emprego não admite perguntas discriminatórias. Exatamente. Isso está na legislação. Esse ponto é muito importante. Eu recordava agora, quando a colega trazia suas observações, justamente isso. Uma coisa é, talvez, se discutir. A primeira discussão é discutir se a restrição ou não do acesso às informações. E aí, naturalmente, se a pessoa disponibiliza essas informações na rede, não há dúvida de que elas, digamos, pelo menos num primeiro olhar, saem da esfera da privacidade, ou dessa proteção da privacidade, né? Com exceção, naturalmente, da senha, que é uma informação sigilosa e reservada, e eventualmente, essa exigência contrariaria a ideia tanto de sigilo
de informações quanto da própria privacidade em sentido mais amplo. Mas o problema maior talvez seja justamente do uso da informação, que é isso que acabou de trazer, né? Por quê? Porque o uso da informação, independente de ser na rede social ou a forma que for, né, de ter havido o conhecimento de uma determinada informação, ela não pode ter um uso, em primeiro lugar, discriminatório, né? E discriminatório em que termos, né? Porque não há dúvida de que quem vai contratar uma pessoa vai estabelecer uma preferência, né? Uma preferência pela competência, ou por qualidades tais ou quais. Mas quais são as preferências que não podem ser estabelecidas? São aquelas justamente que a própria Constituição e a legislação, de um modo geral, veda, né? Pensando nas mais conhecidas. Vai perguntar sobre religião? Religião, raça, orientação política partidária, orientação sexual, orientação sexual, que a própria Constituição expressamente veda, né? E da mesma maneira, e aí sim, talvez um ponto também interessante de ser discutido, é em relação às redes sociais especificamente, quando a pessoa coloca lá suas informações, ela coloca suas informações tendo em vista uma determinada utilização, né? E isso também se discute, o Gerson trouxe bem esse princípio da neutralidade da rede, né? Que é uma das grandes discussões em matéria de regulação da internet, e ao lado dele existe um segundo princípio, que é da chamada autodeterminação informativa. O que é isso? Se as informações são minhas e eu disponibilizo elas, né, o uso dessas informações por aquele que está arquivando elas, ou seja, o administrador da rede social, ele tem que ser autorizado por mim. Eu não falo nem em relação a terceiros, RH que vai lá acessar a informação, porque isso está dentro do conhecimento público. Mas o administrador... Você cria uma espécie de direito autoral não regulamentado. Daria para fazer uma analogia, porque a informação é minha, quer dizer, como é que ele vai usar? Essa utilização, por exemplo, em grandes redes sociais conhecidas, né, ela tem se dado de que modo? Montando, muitas vezes, os chamados perfis de consumidores, porque, na verdade, isso é aparentemente gratuito, todo mundo vai lá, se registra, coloca foto, informa o que quiser, mas, ao lado disso, existem tecnologias que vão estabelecendo os perfis das pessoas, e não para que outras pessoas as conheçam, simplesmente, mas também para oferecer para essas pessoas produtos e serviços. E essa utilização, tanto nos Estados Unidos, como referiu, como no Brasil também, está sendo bastante discutida. Por quê? Em que medida, por exemplo, e aí fazer um exemplo conhecido, né, e aí não vou ofender ninguém, no caso do Google... Aí você está atingindo, para usar uma expressão muito da época, a vulnerabilidade consumista. Do consumo, exatamente. Exatamente. Está Porque essa é uma interpretação elástica da ética, né? O não ofende. Sem dúvida, é uma discussão justamente se é ou não ofensa à privacidade. Eu particularmente entendo que sim, né? Mas o Google sustenta que não, e tem um grande processo nos Estados Unidos discutindo isso. E até a tradicional forma de receber essas informações era geralmente quando você acessava alguma informação na rede e responder alguma pergunta. Olha, aceito receber propaganda ou informações, né? Você geralmente marcava ali, e isso daria permissão para que o produtor dessa informação pudesse, enviar. Uma permissão de trânsito. Sem fazer de uma forma invasiva. Mas claro que nós sabemos que existem mecanismos que permitem isso que o Bruno acabou de relatar, né? E é interessante porque toda a questão da rede, ela quebra com outros paradigmas também, né? Hoje nós temos diariamente bilhões de pessoas que produzem informação e que trabalham de uma forma voluntariosa, né, e gratuita para outros interesses, para interesses que nem sabem eles que estão ali produzindo, né? E essas redes, elas acabam, na verdade, tendo o seu grande valor, né, monetário,
pela quantidade de assinantes que tem nessa rede, né, de pessoas, e pelo volume de informação. E também a história recente nos mostra que elas são temporais, são cíclicas, né? Por exemplo, no Brasil nós tivemos nos últimos 3 anos, principalmente, um grande avanço do Orkut. Já no ano passado, em março do ano passado, a gente já viu o Facebook ultrapassando o Orkut. E hoje o Orkut já é uma rede que está em declínio, né? Tanto que o próprio Google já tem uma outra rede, que é o Google+, que visa aí fazer uma competição, né, com o Facebook. Mas são ferramentas e muitas incertezas de um futuro, onde isso realmente vai terminar ou vai resultar, né? E esse avanço, essa sucessão, via de regra, tem uma relação direta com o cenário econômico dos países, né? Esta situação dos Estados Unidos tem uma relação estreita com o cenário econômico vivido nos últimos tempos, não tem? Né? Eu acredito que eles estão admitindo e se colocando se submetendo a dar a sua senha, né, os profissionais lá, porque existe uma taxa de desemprego como eles nunca viveram, né? Então, aqui é diferente, né? Eles estão aceitando aquilo que não concordariam no outro tempo. Nem de maneira nenhuma. Até muito menos, né, como isso que eu coloquei, assim, perguntar coisas que são naturais, assim, que não são discriminatórias em si, né, já era um motivo para processos, moverem processos e tudo. E hoje essa notícia invertida, assim, né, por essa questão econômica e de desemprego, que é diferente da nossa, né? A nossa, estão faltando bons profissionais qualificados e com uma atitude mais proativa para se colocarem no mercado. Então, as redes sociais, para nós, selecionadores e que trabalhamos com seleção de profissionais, ela é, como eu digo, mais uma fonte de captação. Eu entendo assim, porque a gente também não deixou de fazer os processos de entrevista pessoal, tradicionais, né, de aplicação de testes psicológicos. E quem tem a formação em psicologia? E esta palavra ainda não é mais importante que tudo? A psicologia? Exatamente. Quem tem a formação em psicologia para esse teste, né, o sim, uso da conversa não é mais importante que qualquer instrumento mais moderno? E também, assim, mesmo esses instrumentos tradicionais e validados cientificamente, também nós não gostamos de utilizar sozinhos. Então, eu acredito que as redes são um canal de comunicação com mais pessoas, né? E que tu pode ter alguma percepção a mais, confirmar alguma coisa que tu viste na entrevista. Eu tive uma situação no meu trabalho e de entrevistar uma pessoa que não sabia me explicar por que chegava atrasada todos os dias, não conseguia cumprir o horário. E aí a gente vai dar uma olhadinha, assim, né, nas redes sociais. Aí a pessoa, assim, só aparece em festas, está sempre em festas, está sempre conectada, está dormindo muito de madrugada. Então, é uma coisa que fecha, né? Poxa, então, se eu estou trabalhando para um cliente sério, que as pessoas têm seu horário de trabalho, e a pessoa não vai conseguir cumprir, é uma coisa que ela está... verdadeiramente colocando o seu jeito de ser, mas se prejudicando, né? Numa seleção onde um selecionador vai recrutar aquele que melhor fecha com o perfil desejado. Abordaste uma questão muito importante, Cristina, quando tu coloca que não pode ser o recrutamento somente através das redes. Mas também tu pode convir comigo que o recrutamento através das redes, ele é um facilitador. Facilitador. Você recruta imediato. mais rápido, você recruta com menor custo. Porém, o que eu quero trazer a reflexão é que nós, primeiro, temos uma camada só da população que tem acesso à internet. Desse grupo, né, que é um subgrupo da população, somente um subgrupo está nas redes. Então, nós corremos um risco de, ao fazermos o recrutamento só pelas redes sociais, de estarmos sempre pegando um pequeno grupo e um perfil socioeconômico deste subgrupo leva a poucos à procura de emprego. Exato. E nós deixamos de lado aqueles processos tradicionais
de ampla divulgação das vagas e das oportunidades, né? Permitindo que outras pessoas possam até ascender, né, na sociedade e em termos de oportunidade. Então é muito importante, né, eu vejo, nós refletirmos a respeito disso e não abandonarmos os métodos tradicionais de divulgação. Sim. É preciso conjugar tudo isso, né? Houve uma Como época... se diz em jornalismo, né, uma máxima, não basta ter muito da China se não tem nada da esquina. Você pode ter a rede da internet, mas pode ter a plaquinha também afixada na frente da casa de quem quer o emprego. Exatamente. Aqui oferece-se carpinteiro. Exatamente. Não é? Exatamente. Nessa questão da rede social também tem um outro aspecto, né, que reforça o que foi dito, que pela velocidade que é característica da internet, né, muitas vezes as informações que estão lá, elas têm um alto grau de superficialidade e às vezes as pessoas se arrependem e colocam também. Colocam às vezes de cabeça quente, não raro acontece No hoje de impulso. cabeça quente, no impulso, né? E isso não é, digamos assim, coisa que se diga, não, é apenas uma parcela das pessoas que fazem isso com mais ou menos prudência. Nós conhecemos exemplos que a imprensa noticia de, inclusive, lideranças políticas do mais alto grau, que o sujeito está lá numa discussão quente no Congresso Nacional ou na Assembleia e posta lá no Twitter alguma coisa e depois se arrepende. Só que depois se Com exceção arrependeu. de Minas Gerais, que lá os políticos são cautelosos. Ali cochicham. Aí o cochicho não, Aí cochicho não se no perdeu ainda como técnica, né? E aí o que acontece? Quando ele vai se arrepender, já está distribuído para toda a imprensa e vai ter que ficar explicando um bom tempo o que escreveu, né? Uma outra questão importante também de abordar é como nós temos uma tendência a acreditar nas coisas que vêm da rede. Então, também é muito possível, né, que as pessoas criem perfis na rede fake, falsos, e lá coloquem que são uma maravilha de profissional, né, que na verdade nem sempre condiz com a sua realidade. Né? Mas, então eu vou confessar, assim, no meu trabalho, eu já fui questionada por outros meios sobre a utilização das redes sociais, né? Na época que o Facebook não estava ainda esse boom, né? E que não estava se olhando essas redes mais sociais, somente sociais, se olhava os recrutadores mais o LinkedIn, né? E ainda se olha, assim, para posições mais especializadas, o LinkedIn, que ele é um formato de currículo, é a apresentação da experiência, né? E depois se contata com esse profissional e se conhece ele pessoalmente. Então, o Orkut mesmo, eu dizia, é uma brincadeira. As pessoas, às vezes, muitas coitadas, algumas não têm amigos. Fez a segurada palavra no retorno do Democracia Com aqui certeza. no segundo momento. Voltamos em seguida.